Doutor Álvaro Sá, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Causas e tratamento das cataratas é o tema que nos traz hoje. Senhor doutor, e comecemos por falar e tentar explicar aqui o que significa catarata. Muito bem, boa tarde. Eu se calhar começava com uma introdução. A catarata é uma lesão, uma opacidade do cristalino. E o que é o cristalino? O cristalino é uma estrutura que nós temos dentro do olho. Eu vou tirar neste modelo, vou explicar melhor. É uma estrutura, há muitas pessoas que falam neste cristalino como se fosse uma lente, é o mesmo nome para a mesma estrutura, que é mole, é elástica, não tem vasos sanguíneos e que é envolvida por uma cápsula a toda a volta e que nessa cápsula se inserem umas zónulas. Essas zónulas estão fixas num músculo circular, que é este que está aqui, que se chama músculo ciliar, e que com a contração, e porque de facto o cristalino tem essa propriedade de ser mole e elástico, consegue aumentar o seu diâmetro anteroposterior, ou seja, fica mais fino ou mais grosso e, portanto, permite-nos fazer a acomodação. Ora, as alterações do cristalino podem ser divididas em dois grandes grupos, ou malformações, quer do tamanho, quer da forma, ou então por perda de transparência, porque o cristalino deve ser completamente transparente para a pessoa ficar a ver bem. Portanto, por definição, catarata é toda e qualquer opacidade do cristalino. O Sr. Doutor trouxe-nos também algumas imagens. Vamos passar a ver estas imagens que nos trouxe. E aqui temos. Sr. Doutor, eu perguntava-lhe também quais são as causas e depois passaríamos ao tratamento da catarata. Certo. Olha, esta é uma boa catarata para exemplificar. É uma catarata traumática de uma senhora que estava a cozer nas máquinas industriais e que uma agulha partiu e infelizmente furou o olho, e como nós vemos ali, a íris que dá cor ao olho tem dois pequenos buraquinhos e simultaneamente o cristalino, que é aquela zona azulada atrás da menina do olho, está opacificada e, portanto, rapidamente se criou uma inflamação e ficou com uma catarata. Mas temos outros exemplos de cataratas. Esta, por exemplo, vemos que no eixo visual esta pupila está dilatada de propósito para vermos esta opacidade central vai diminuir a visão, chama-se uma catarata cortical. Temos mais. A seguir temos outros tipos de cataratas. Eu pedia para passarem. Vamos tentar então ver as próximas Mas basicamente, imagens. cá está. Isto é uma catarata total, completamente branca. A pessoa não vê nada e já agora, se me permite dizer o seguinte, a Organização Mundial de Saúde há cerca de uns anos fez um levantamento de quantas pessoas eram cegas no mundo e calculou que seriam cerca de 38 milhões de pessoas cegas. E desses 38 milhões, 42% eram causados por catarata. Ou seja, nós temos cerca de 16 milhões de pessoas no mundo que são cegas por causa da catarata. Este é um exemplo de uma catarata polar, uma catarata congénita. E, portanto, se nós quisermos dividir as causas de catarata, temos três grandes grupos. Esta, por exemplo, que é uma catarata congénita, isto é de um adulto, mas os incidentes, como a traumática, claro, exatamente, cataratas inflamatórias, como e referiu daquela paciente que com uma agulha furou o olho. E finalmente temos as degenerativas, ou seja, com a idade, o cristalino, ao contrário das outras espécies, o cristalino humano continua a crescer ao longo da vida. E, portanto, as fibras do cristalino começam a acumular-se dentro da estrutura e começam a fazer uma compressão mecânica e o cristalino deixa de ser tão mole e fica duro, deixa de ser elástico e começa também a perder propriedades de transparência e acumular pigmento e ficar pouco transparente. De facto, é assim que a catarata surge na maior parte das pessoas a partir de uma determinada idade. Sr. Doutor, e qual é o tratamento da catarata? Pronto, nós podemos ter uma catarata que não tem indicação cirúrgica. Isto porquê? Porque a opacidade ainda não limita significativamente a visão do paciente, portanto ele deve ser vigiado. Mas se de facto a opacidade já é significativa, então aí o tratamento é cirúrgico, remover a catarata. Portanto, para o tratamento cirúrgico, eu perguntava-lhe se é necessária alguma preparação especial para que o paciente possa ser submetido então a esta cirurgia da catarata.
É importante saber que cada paciente é diferente do outro e, portanto, temos que saber os antecedentes pessoais, saber qual é a medicação que faz e, em alguns casos, é necessário alterar essa medicação ou suspender essa medicação. Mas, na maior parte das pessoas, nada disso é necessário saber se é uma pessoa muito ansiosa ou não, para dar um ansiolítico antes da cirurgia, uma vez que é feita esta cirurgia apenas com anestesia local, isto é, com gotas, basta isso, a pessoa está acordada, está a falar connosco e chega perfeitamente para fazermos a cirurgia. Além disso, também temos que colocar umas gotinhas para dilatar a menina do olho, para vermos de uma forma mais exata todo o cristalino e assim podermos retirar completamente a catarata.